tá, né? Por que que eu obedeci na lenha? É pela cara de pau e cretinice que, assim, defesa, ampla defesa, todo mundo tem que ter. Seja o Bruno Henrique, seja o Jair Bolsonaro, seja o cara que cometeu um crime, um furto pequeno em qualquer lugar desse país. A questão não é essa. A questão é que os pontos elencados pela defesa do Bruno Henrique, eles são toscos, pífios e patéticos. Mas é do jogo, né? Eles são pagos para representar e mesmo que eles olhem e falem, isso aqui não vai passar, os caras fazem. E aí, vamos lá. Um dos pontos são que as apostas esportivas no Brasil são regulamentadas pela União e dependem da autorização do Ministério da Fazenda, conforme leis federais aprovadas em 2018 e 2023. O que isso quer dizer? Nada. O que quer dizer que as apostas são permitidas ou não? Não se trata disso, né? Vou relembrar o caso para vocês. Os celulares apreendidos dos familiares do Bruno Henrique, do próprio Bruno Henrique, continham conversas, os quais os familiares perguntavam quando é que ele vai tomar o terceiro, quando é que vai tomar o terceiro cartão amarelo, que o retirava, né, de uma partida seguinte e, consequentemente, dentro do site de aposta você pode apostar tudo, né? Quantos escanteios terão, se terá um escanteio só no primeiro tempo, quantos gols serão marcados, se terão gols no segundo tempo, e também para cartões amarelos. Já fulano vai receber um cartão amarelo, então você faz uma aposta. E ali tem a proporção, né? De quanto você vai receber a cada real investido, né? São as odds. E aí, nos celulares dos familiares do Bruno Henrique estavam essas conversas, ele avisando de quando eles iam ganhar. E os valores eram realmente ínfimos, comparados ao salário do jogador, e a investigação aponta que o dinheiro não era para favorecimento do próprio jogador, era para favorecimento de outro. E quem é lesado nesses casos são as casas esportivas, são as ditas bets, elas é que são lesadas. Por isso que elas fazem as próprias investigações antes da Receita Federal, antes dos órgãos que regulam, que elas são regulamentadas pelo Brasil, porque elas que perdem dinheiro. Então, elas também precisam se proteger, e se no futuro alguém descobrir que as próprias casas são lenientes com isso, você pode voltar contra elas. Porque vamos supor que ela permita, ou que ela ceda, que ela seja, abre aspas, legalizada, mas de uma maneira inédita, role um caixa 2, um fluxo de dinheiro que volte para elas mesmas. Né? Assim, ela injeta dinheiro para ela mesma perder, mas consequentemente ela está lucrando, porque aí aumenta o número de acesso, o número de registro. Enfim, voltando aqui na defesa, né? Voltando aqui, né? Eles argumentaram que a denúncia partiu de organizações como a FIFA e a Conmebol e não se limita em fatos ocorridos no Distrito Federal. Ora, quer dizer que a FIFA e a Conmebol não podem ser partes interessadas. Elas tomam conta de futebol, elas regulam também, elas que organizam os torneios, por mais que foi no Campeonato Brasileiro, elas não podem ser partes interessadas, elas precisam ver isso acontecer num jogo só de campeonato estadual, ou só numa parte do país, e elas não precisam estar interessadas em saber que há um jogador de futebol fornecendo informação privilegiada para seus familiares, explicando que, não me escala hoje não, um exemplo, né? Não me escala hoje não, porque hoje eu não vou jogar. O técnico já falou, isso é informação privilegiada. Porque aí quem faz a aposta contando que aquele jogador vai fazer gol, já deixa de fazer, porque o cara vai ser banco o jogo todo. Isso não tem noção, cara, isso não tem cabimento. Tem coisas que são inerentes a você combinar ou não com pessoas que vão fazer aposta, sim. Não necessariamente o cara vai marcar o gol. Você tem uma probabilidade enorme do cara fazer o gol, porque ele é o atacante, ele é artilheiro, ele fez 5 gols nos últimos 5 jogos, ele pode não fazer o gol. Beleza, ele não pode falar, eu não vou marcar o gol hoje. Ele pode falar, vou tomar um cartão amarelo hoje. Tem jogador que passa um jogo inteiro sem tomar um cartão amarelo. Mas tem jogador que força o cartão amarelo para ficar de fora de uma partida e tal, né? A defesa do Bruno Henrique também alega constrangimento legal, afirmando que a Justiça Estadual agiu sem competência, que a operação foi excessiva e midiática. Também alerta que, sem a suspensão do processo, novas ilegalidades podem ocorrer, prejudicando ainda mais o jogador. E dentre aqui as loucuras da defesa, tá aqui as casas esportivas lucram milhões de reais e o valor ali da perda seria ínfimo. Então, está valendo tirar 10, 15, 20 mil de casas de apostas que ganham milhões? É isso que a defesa do Bruno Henrique está querendo dizer, né? Então, se você for assaltar um banco, o seu advogado pode ir lá falar... Robin Hood, ele é o Robin Hood. Se você for lá e tirar de um caixa eletrônico, a defesa, ele só tirou 100 mil de um caixa eletrônico que gira 700 mil por semana,
Que absurdo, do Santander, do Itaú, que lucra bilhões em ações. Isso não tem noção, cara. E aí gozou, né? Tenta gozar ali da imagem pública do Bruno Henrique, o que, no caso, piora. Estava ali falando que ele tem um alto salário, que ele é um dos jogadores mais premiados da história do país, do Flamengo, vitorioso. Isso piora, isso não devia abonar de maneira favorável, isso piora. Porque aí você quer dizer que os jogadores que no passado recente ficaram banidos do futebol, até um nome muito conhecido, que foi atacante aqui do Volta Redonda, o Alex Manga, que foi jogar no Goiás, é um jogador promissor, que ficou um ano sem jogar futebol, foi jogar futebol aqui amador, na Baixada, veio jogar aqui em Belfor Roxo. Esses jogadores, então, porque eles não são premiados, eles não são vitoriosos, então eles podem ter pena, né? Eles podem ficar sem jogar. O Alex Manga estava ganhando 100 mil. 100 mil ainda é muito dinheiro para as cifras brasileiras, né? A grande maioria dos jogadores profissionais do futebol brasileiro, cerca de 75%, num estudo quase 10 anos atrás, que está defasado, precisa ser refeito, não ganhavam à época 2 dígitos. Não ganhavam, ou seja, a partir de 10 mil reais. Ah, Denis, a realidade do brasileiro, do trabalhador, é não ganhar isso mesmo. Beleza. Só que o futebol envolve muito dinheiro, gere muito dinheiro a partir dos patrocínios. E o tempo que o cara joga futebol não é a mesma coisa que o cara trabalha num emprego regular, né? Tipo, o cara do futebol tem um período curto ali de auge de jogo e são anos, 5 anos, talvez, 6 anos, que ele tem ali talvez o potência máxima, depois ele, né? Não trabalha, não joga bola 40 anos, 30 anos, não joga. Talvez não lucre durante todo esse tempo, mas contando a base, né, contando escolinha, essas coisas, pratique o esporte desde cedo, né? Mas, como você falou, lucrar já é outra realidade. É porque a gente vê os salários astronômicos, vê as cifras e acha que é a grande realidade, mas não é. Enfim, eu só queria elencar a cara de pau e a cretinice da defesa. E que se isso for aceito, assim, é escárnio. Isso não pode ser aceito pela acusação, pela promotoria, porque eu acho que isso tudo abona contra o Bruno Henrique, ele justamente ter alto salário e ser um jogador premiado. Então, assim, se isso passar batido, cara, sinceramente, se isso não avançar, porque tá explícito, o cara favorecendo familiares, favorecendo pessoas que gozavam desse privilégio, né? Informação privilegiada. Pode não ser formação de quadrilha, pode não ser que ele tenha feito isso de maneira reiterada, mas foi deliberada. Tinha a anuência dele, tá lá. E outra, né? As mensagens do celular dele estavam apagadas. Foram obtidas a partir dos familiares, entendeu? É pior ainda, ou seja, ele apagou as provas, porque tá ali, né? Você pegou a conversa com fulano, com ciclano. Porra, você tem a criptografia, você quebrou aquilo ali, tá no mesmo dia, mesma hora, e de alguém tá apagado e da outra tá postando, essa pessoa que chama apagar rastros, né? Porra. Enfim. Vinícius. Não, é isso, cara. Eu acho que tem que avançar, exatamente porque por ele ser quem é. Né? Não é por ele ser o jogador que ele tá isento de punições e de pagar pelo que ele fez. Né? Embora os valores sejam pequenos, foi cretinagem, não tem outro nome.